Hoje vamos tratar do tema influências espirituais na atualidade. Para isto, convidamos Marcelo Ceneda, que falará sobre este interessante assunto. O tema da mensagem será negócios. Olá! Uma questão do Livro dos Espíritos, obra que demarcou o início do Espiritismo, é bastante conhecida e estudada pelos espíritas. É a 459, onde Allan Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos. A resposta que obteve é de que os espíritos influenciam muito mais do que imaginamos, que de ordinário são eles quem nos dirigem. Hoje vamos conversar com Marcelo Ceneda sobre influências espirituais na atualidade, depois de vermos a mensagem do Momento Espírita. Ganhar a vida já não é suficiente. O trabalho tem que nos permitir vivê-la também. A frase é daquele que é considerado o pai da administração moderna, Peter Drucker, e revela uma verdade preciosa para os dias de hoje. Drucker acompanhou um período sem precedentes na Terra no que diz respeito ao mundo dos negócios. Nascido em 1909, veio a desencarnar em 2005, após uma vida de muitas conquistas e de farto material produzido na área corporativa. Sua citação sobre o papel do trabalho, da profissão em nossa existência, precisa ser analisada em profundidade, pois traz consequências imediatas em todo viver, uma vez colocada em prática. A profissão tem como função principal nos fazer peça útil na sociedade e também nos propiciar o ganha-pão. A reflexão de Drucker nos convida a pensar: de que adianta ganhar a vida, ter um meio de sustento, ter riqueza, se não conseguimos usufruir disso tudo para nosso benefício? O trabalho tem que nos permitir viver a vida. Ele não pode nos escravizar numa teia de compromissos, responsabilidades, sem nos deixar sequer respirar o ar de uma bela manhã. Se nos transformamos nos chamados workaholics, perdemos o foco verdadeiro da encarnação, trocando os meios pelos fins. Sim, a profissão, o trabalho, tudo isso são meios. Meio de subsistência, meio de crescimento intelectual, meio de ser útil. Quando percebermos que o mundo dos negócios, a vida profissional, está nos deixando quase loucos, é tempo de parar tudo e repensar. Temos, como espíritos encarnados, compromisso direto com a melhoria material do planeta, ao mesmo tempo que temos compromisso conosco de nos melhorarmos, de nos tornarmos pessoas de bem. Assim, não podemos deixar que essas atividades simplesmente nos absorvam todas as energias, a ponto de nos fazer chegar em casa, ao final de cada dia, sem vontade sequer de conversar, de brincar com um filho pequeno, de sorrir. Temos que dar a cada coisa seu devido valor. E o mundo dos negócios não pode ser mais importante do que a família, do que a saúde de nosso corpo e de nosso espírito. Se você percebe que a vida tem lhe carregado para esse caminho, pare, pense, reflita, reprograme tudo enquanto há tempo. Do Eclesiastes do Antigo Testamento Bíblico retiramos: melhor é um punhado com descanso, do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Pensemos nisso. Pensemos se realmente vale a pena tanta aflição, tanto desespero, tantas horas de tensão, apenas por questões puramente materiais. Não podemos deixar de trabalhar, é certo. Mas quem sabe possamos deixar o trabalho mais leve, menos extenuante,
menos neurótico, permitindo que vivamos a vida em abundância. Pensemos nisso. Esta mensagem tem o título Negócios. Ela faz parte do CD número 24. Agora vamos conversar com Marcelo Ceneda, palestrante espírita da cidade de Londrina. Marcelo, estamos muito felizes por ter você mais uma vez em nosso programa. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec buscou tratar da questão da influência dos espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Você poderia nos esclarecer esta questão? Olá, Ivone, uma grande alegria estar aqui mais uma vez. A resposta obtida por Allan Kardec tem que servir como uma grave advertência para todos nós, porque a resposta diz o seguinte: muito mais do que o supondes, tanto é que muitas vezes são eles, os espíritos, que vos dirigem. À primeira vista, isso pode parecer até um pouco assustador, ou uma situação em que o nosso livre-arbítrio não estaria sendo respeitado. Mas, na realidade, representa o que se passa em nossas vidas. Nós precisamos, com urgência, considerar que todos os nossos pensamentos, palavras e atos têm repercussões no mundo espiritual e o contrário também é verdadeiro. Então, não é possível mais, no atual momento em que nos encontramos, de nossa evolução, de nossa compreensão, que nós conduzamos a nossa vida, a nossa existência, desconsiderando que somos todo o tempo, inclusive durante o sono, influenciados pelos espíritos. As influências espirituais sempre ocorreram, sempre existiram. Podemos dizer que na atualidade ela está mais intensa? Ivone, você mencionou muito bem. A comunicabilidade do mundo espiritual com o material existe desde os primórdios. Mas, na atualidade, é importante que nós tenhamos redobrada atenção para este aspecto. Porque, como nós temos estudado, temos ouvido e lido, o fato é que estamos passando por um momento muito particular nessas décadas recentes que se passaram e nas décadas próximas que virão. Nós estamos deixando o patamar de mundo de provas e expiações e migrando para um patamar de mundo de regeneração. Há diversas obras, particularmente de Manuel Filomeno de Miranda, como O Amanhecer da Nova Era, Transição Planetária, Sexo e Obsessão, várias mensagens do Dr. Bezerra de Menezes, que nos esclarecem com muita propriedade duas situações muito específicas. Uma delas é que regiões espirituais, em que espíritos muito perturbados se aglomeram, se congregam, se homiziando nas suas intenções desequilibradas, estão sendo esvaziadas através da reencarnação em massa dessas entidades, para que lhes seja concedida uma última oportunidade de aproveitarem esta migração para melhor da Terra. Ao mesmo lado, ou por outro lado, espíritos altamente evoluídos, que já não detinham mais pendências individuais para com a Terra, estão reencarnando a centenas de milhares para alavancar esse processo de evolução. Então, nessa condição, nós temos uma dualidade, uma polaridade muito interessante. Ou seja, muitos espíritos mais atrasados e muitos espíritos mais evoluídos. E como esse processo está ocorrendo e ocorrerá por mais um largo par de anos, verificamos então que aqueles espíritos mais atrasados que não querem deixar a sua condição acomodada de perturbação, certamente terão interesse em influenciar negativamente os encarnados.
E os espíritos muito evoluídos, que querem promover o progresso, também estão realmente necessitando de instrumentos de espíritos encarnados para que esse progresso aconteça. Ou seja, estamos vivendo um momento em que o intercâmbio espiritual, em que as influências espirituais estão muito avivadas, estão muito intensas. É muito bom considerar que essas influências podem ser positivas, como na maioria das vezes são, né? Porque a tendência é entender como negativa, não é isso? E é muito importante considerar que a influência vai ser exatamente da mesma natureza da nossa conduta. Exatamente. Então nós temos uma condição muito expressiva, que é uma movimentação dos mundos espirituais elevados e inferiores. E nós teremos a sintonia com um ou outro conforme a nossa conduta. Então, como estávamos dizendo, como há muitos missionários reencarnando ou trabalhando na pátria espiritual, se nós nos ocuparmos com as boas obras, com a boa conduta, teremos a grata satisfação de sermos instrumentos desses trabalhadores do Cristo. Então, uma grande oportunidade para todos nós. E também estaremos sendo uma influência positiva para esses irmãos nossos mais atrasados que estão relutantes em reencarnar ou que já reencarnaram e necessitam de diretrizes seguras para evoluir junto conosco, com a Terra. Marcelo, como este contexto interfere nas influências espirituais no aspecto da mediunidade em si? Olha, Ivone, é muito importante conversarmos sobre isso, porque as pessoas menos avisadas pensam que quando a gente aborda influência espiritual é só para os médiuns chamados ostensivos. Mas Allan Kardec esclarece isso com muita propriedade. Todos somos médiuns, porque todos temos, em maior ou menor grau, esta interface, esta oportunidade de comunicação com o mundo espiritual, que pode se dar pelas vias intuitivas, que nós muitas vezes nem temos a percepção clara disso, ou também pelos métodos mais ostensivos, como a psicofonia, a psicografia. Então, mediunidade é um atributo de todos nós que estamos aqui encarnados. Então, esta questão da influência espiritual diz respeito a todos nós, em maior ou menor grau, mas é um compromisso de zelar pelo seu equilíbrio psicológico, emocional, espiritual, é um compromisso que todos temos que assumir. Isso que você citou é muito importante, porque todos nós temos essa capacidade, né, de receber as influências. E que bom, porque se assim não fosse, como que os nossos anjos guardiães, né, os espíritos amigos, os espíritos protetores iriam nos influenciar, não é? Mas nós vamos a um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Fiquem conosco. Apresentamos as 5 obras básicas do Espiritismo. O Livro dos Espíritos, com suas 1019 questões, tem respostas para as principais dúvidas do ser humano. É o livro basilar da doutrina espírita, contendo seus aspectos filosófico, científico e religioso. O Livro dos Médiuns, segundo livro da codificação espírita, é um guia seguro para aqueles que são médiuns ou para aqueles que se interessam pela parte científica da doutrina espírita. O terceiro livro do Pentateuco espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nele, Allan Kardec reuniu os ensinos morais de Jesus e os comentários dos benfeitores espirituais à luz da doutrina espírita. O céu e o inferno discorre sobre a justiça divina na visão espírita. Neste quarto livro, Allan Kardec foi subsidiado por comunicações de espíritos que relataram como viviam na Terra quando encarnados e como estavam vivendo após a morte no mundo espiritual. No quinto livro, A Gênese, encontramos análises sobre a formação da Terra e do Universo.
encontramos também análise sobre o futuro, explicação sobre os milagres de Jesus, além de conter uma abordagem sobre o final dos tempos, sobre a lei imutável do progresso, entre outros assuntos. Hoje estamos conversando com Marcelo Ceneda. Estamos tratando do tema as influências espirituais na atualidade. Marcelo, como que nós podemos nos portar favoravelmente neste quadro das influências espirituais, com vistas à nossa evolução espiritual? A conduta em si a ser tomada por todos nós, desejosos de progredir moralmente, se estabelece em bases muito claras, conforme Jesus e Allan Kardec nos trazem. Nós temos que trabalhar para que o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, seja equilibrado. Então, vigiar mais. A advertência de Jesus, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então, nós, tendo a informação de que o momento é de, por assim dizer, turbulência espiritual, precisamos redobrar nossa vigilância, redobrar a oração. A oração é um recurso extraordinário que Emmanuel nos diz que ainda precisaremos evoluir muito para compreender em profundidade os recursos extraordinários da oração. As boas leituras também são uma diretriz segura para que nós consigamos fazer uma sintonia superior. A prática das obras caritativas na casa espírita ou em qualquer lugar. A frequência regular em grupos de estudo, em aglomerações de palestras. Então nós precisamos pautar a nossa agenda de modo organizado, sistemático, com atividades, com propostas que nos favoreçam o equilíbrio constante. Porque um ou outro momento de desequilíbrio é uma realidade que todos nós ainda passamos. Mas se nós tivermos esses momentos de reajuste psíquico e espiritual, nós conseguiremos nos reajustar. Particularmente de grande importância, eu gostaria de ressaltar o Evangelho no Lar. E eu gostaria até de fazer uma proposta que de modo convencional, a sugestão é uma vez por semana. Mas já que nós compreendemos que estamos vivenciando um momento muito particular da humanidade, esta transição, esta grande movimentação dos mundos espiritual e material, por que não fazer o Evangelho no Lar todos os dias? Eu garanto que não há contraindicações, eu garanto que só teremos benefícios, que o nosso lar será mais estruturado. Então essas sugestões, se levadas a termo, seguramente trarão benefício a todos que seguirem. Com certeza, né? Como que a oração, ela modifica o ambiente onde nós estamos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, não é, Marcelo? Muito bem colocado. Você mencionou alguns aspectos de vinculação ao bem. Há sugestões específicas para evitarmos essas perturbações que o dia a dia faz com que venhamos a sentir? Sim, Ivone, nós também precisamos ser prudentes, né? Então, dois aspectos eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro é que nós tenhamos uma atenção muito grande com a mídia, porque salvo honrosas exceções, a maior parte dos meios de comunicação, dos programas de televisão, de internet, de rádio, não tem compromisso com o progresso moral da humanidade. E nós temos que entender isso também com muita serenidade, porque ainda somos mundo de provas e expiações. Então é natural que os meios de comunicação ainda sejam veículos de imagens, de sons, de atividades menos equilibradas. Mas nós precisamos ter essa percepção e não sermos, então, ingênuos a ponto de, quando formos assistir, quando formos ouvir, quando formos ler algo, deixarmos de lado a nossa visão crítica, a nossa proposta cristã. Então, a tecnologia é uma ferramenta
que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Então, as redes sociais, as grandes opções que nós temos hoje de veiculação de vídeos, de imagens, isso pode ser algo extraordinário quando bem conduzido ou muito perturbador. Então temos que ficar muito atentos com a mídia. E o outro aspecto é uma verdadeira psicose social, uma perturbação generalizada, que é essa correria desenfreada para tudo. Parece que nós temos que sempre estar executando, cumprindo, fazendo, sem tempo mesmo de avaliar os nossos atos. Então fica muito fácil incorrer em perturbação e desequilíbrio quando nós estamos extremamente atribulados. Então eu faço uma proposta: vamos desacelerar. Temos a eternidade pela frente. Vamos refletir, vamos ponderar, vamos planejar melhor, e assim temos mais possibilidades de enxergar nossos atos e nos portarmos de maneira mais equilibrada. Muito interessante a sua colocação, porque nós somos seres que não paramos de pensar, né? Ninguém consegue parar de pensar, mas bem pouco paramos para pensar, né? Exatamente. Bem pouco. Com relação ainda à mediunidade, mesmo quem não possua essa mediunidade ostensiva, também estaria sujeito a essa situação mais crítica, mais intensa de influência espiritual? Está, Ivone, está. É importante que nós esclareçamos isso, porque a partir dos nossos atos, das nossas condutas, é que nós agremiamos as companhias espirituais. Então, mesmo que não tenhamos uma mediunidade ostensiva, se a nossa conduta for desequilibrada, perturbada, desajustada, nós teremos essas companhias. Diz o adágio popular: diz-me com quem andas e te direi quem és. E nós, do ponto de vista espiritual, podemos dizer: diz-me quem és e te direi com quem andas. Então, nós não podemos ter essa ilusão de que, pelo fato de não termos mediunidade ostensiva, estaríamos livres de perturbações maiores. Todos nós temos essa interface de comunicação com o mundo espiritual, e a única maneira de termos boas companhias é fazendo com que a nossa conduta seja equilibrada. Relembrando, não temos que ter a ilusão de que seremos perfeitos, mas que a nossa proposta seja honesta, seja sincera, e assim nós conseguiremos, com as boas atitudes, angariar boas companhias. E aqueles espíritos que não se afinizarem com a nossa conduta têm duas opções: ou se tornarem nossos companheiros de aprendizado, ou vão nos abandonar porque não estão dispostos a fazer tanta oração, tantas boas leituras, tantas práticas caritativas e assim por diante. Marcelo, foi muito bom ter você neste programa. Desejamos tê-lo muito em breve conosco. Muito obrigado. Agradecemos a todos que mais uma vez estiveram conosco. Lembramos que os nossos programas estão disponíveis no site amemmaringá.com.br. Desejamos a todos muita paz.